Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Clayton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Daqui. Vamos lá, Breno. Pescar trilha, a gente faz aqui, ó. Bom, Rogério, essa vitória de hoje, o time do Fortaleza veio com uma formação um pouquinho diferente. Imagino que por conta dos desfalques e dos desgastes que você tinha, mas encaixou bem. Você pretende, durante essa parada agora, pensar em mudanças na formação da equipe, na formação tática, de como o time se dispõe diante dessa vitória de hoje? Não pela vitória de hoje, mas pretendo sim, desde que eu tenha mais um jogador para efetuar a função do Dodô. Porque senão, para mim, é muito desgastante treinar tendo um jogador nessa posição. Então, se nós conseguirmos a contratação de mais um atleta que execute essa função e possa manter o sistema caso você tenha uma substituição ou uma lesão, aí assim eu pretendo fazer como eu fiz no começo de 2018, quando eu vim para cá, de treinar uma semana um sistema de jogo, uma semana preparatória, parte física e técnica, uma semana um sistema tático e a outra semana o outro. Aprimorar esse sistema que nós jogamos a maioria dos jogos nesse ano e trazer um outro sistema para determinar o tipo de jogo, em casa, fora, contra quem seja, enfim, dependendo das peças que você tem. Mas eu gostaria de poder agora sim poder trabalhar um sistema diferente desse que foi usado a maioria dos jogos que a gente teve. Rogério, boa noite. O Felipe veio aqui agora há pouco, né? Qual? O Felipe Alves veio há pouco e ele destacou: eu só fiz uma grande defesa que foi aquela última e tal. Ele exaltou o sistema defensivo, Sim. né? Disse que o Cruzeiro, de fato, não pressionou muito o Fortaleza. E qual é o grande mérito do sistema defensivo em relação aos jogos passados, que o Fortaleza teve a expulsão, acabou tomando gol, e hoje teve uma expulsão, mas conseguiu sair intacto da Arena Castelão? Primeiro que nós tínhamos no último jogo uma substituição para fazer, que era uma substituição mais ofensiva. E assim, outra coisa, um jogo fora de casa é diferente de um jogo em casa. Eu acho que o Atlético tinha muitas opções de banco, o Atlético Paranaense, nas substituições de jogadores diferentes. O Grêmio é um time que tem muitas opções de banco para substituições diferentes. E são jogos onde você, normalmente, a torcida apoia, o time manda, e você vem muito cansado de maratonas, né? E hoje nós jogamos com alma, coração, como os outros jogos, só que com o apoio do torcedor. E nós tivemos a entrada do Delay, que é um jogador que tem esse carisma, esse carinho do torcedor, e o torcedor compra o jogo. A entrada do Delay foi muito, primeiro pela altura, 1,88 m, contra um time que se caracterizou por alçar bolas à área. Então foi a entrada do Tinga já foi pensando nisso, com o Gabriel indo para a segunda linha, mais para marcação, apoio e marcação, porque são dois jogadores de bola aérea boa. E a entrada do Delay foi porque eu imaginei que nós fecharíamos num 4-3-2 e que eles jogariam pelos lados, cruzando bola na área. Então, assim, para entrar, além do espírito que ele contagia os demais atletas, traz a torcida junto com o time e ajuda na bola aérea para o seu jogador reserva mais alto que eu tinha naquele momento. Rogério, boa noite. Você acha que o Weber Roberto Lopes poderia ter ido olhar o VAR? Eu acho que não poderia, eu acho que ele deveria. Tem um investimento muito grande para colocar o aparelho aqui. E o lance, para mim, eu não vi pela TV, eu não vi nada, tá? Estou dando agora uma opinião de quem está dentro do campo, do ângulo que eu vi. Eu acho até que o atleta pode ter escorregado quando ele veio na velocidade. Mas a regra, ela não disse se você escorregou ou deixou de escorregar, e sim o impacto que ela causou. Então, assim, os dois pés na altura do joelho. Para um juiz ter convicção, um árbitro ter convicção. No lance do Oswaldo estava parado. O jogador o Léo, né?
Foi o Léo, né? Léo Moura, né? Ele dá um tapa e o Oswaldo vai na bola, mas pega no pé dele e vira o pé. Não é um lance que ele vem em velocidade e dá o carrinho, e aí seria, eu acho que, mais ou menos como foi o lance de hoje. E você tem uma aparelhagem dessa, 3 caras lá em cima, e só aqui, e hoje segue, no jogo contra o Grêmio, não segue. No jogo de hoje, segue. Então, quer dizer, eu acho que para equipes como Fortaleza e algumas outras equipes que vêm subindo e que não estão constantemente no cenário, na Série A do cenário nacional, o VAR ele não tá servindo, eu não digo para benefício, mas para justiça. E eu, se pudesse votar hoje, sendo treinador do Fortaleza, eu não votaria para... Acho muito legal, acho que você tem todas as interpretações, mas infelizmente para o time considerado, apesar de grande, considerado um time que não é costumeiro na Série A, não tem sido costumeiro na Série A, ele não tem sido justo. Não é que ele não tem sido benéfico, ele não tem sido justo. Contra o Botafogo, olhou o VAR, não deu o pênalti que todo mundo avisou. Contra o Grêmio, lance completamente duvidoso, olhou o VAR uma vez, voltou, expulsou. Hoje, um lance, desculpa, eu não sei se para vocês posso eu estar enganado e rever na televisão e mudar até a minha ideia, mas para mim um lance claro de cartão vermelho. Escutou, não veio verificar o VAR. Então, assim, já está havendo diferentes critérios na utilização do VAR. E, para o Fortaleza, no momento, até hoje, 9 rodadas, não houve um lance do VAR que tenha sido justo com o Fortaleza. Não é que tenha sido beneficiado o Fortaleza, não, que não foi justo com o Fortaleza. Então é só essa a minha queixa. Acho o VAR excepcional, você poder olhar de todos os ângulos, tudo. Mas lá em cima são 3. Tem mais um no campo. Desculpa. Não vai ter ninguém que vai, acredito eu, que vai favorecer ou que vai trazer o benefício da dúvida a favor do Fortaleza. Então, para o Fortaleza, não tem sido bom negócio até a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro a utilização do VAR. Ufa, Rogério, terminou a maratona de jogos que, que a gente tanto falava aqui, né? Desde aquela partida lá do final do Campeonato Estadual até aqui, muitas partidas. Qual o saldo que você sai dessa maratona e o que fazer agora nessa parada? Se eu dissesse para você que a gente ia jogar 14 jogos, ganhar um título estadual, ganhar a Copa do Nordeste, e estar fora da zona de rebaixamento, enfrentando Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense. Se eu disser para você que isso não é um bom saldo, eu vou estar mentindo. E a parada também não significa, porque senão todos nós aqui, todos os treinadores vão vir, não, a parada vai ser... Não. Parada não significa... A parada pode significar uma melhoria na tua qualidade de futebol e de todos os outros times, mas a parada não garante vitória para ninguém. A parada não me garante que eu vá vencer o Avaí na próxima rodada. Eu posso perder para o Avaí na primeira rodada do campeonato. Ela garante a volta do Edinho, ela me garante a volta do Oswaldo, ela me garante a volta do Wellington, ela me garante a volta do Roger Carvalho, a volta do Chiesa, a volta de muitos jogadores que estão lesionados e a recuperação de jogadores que estão, como o Romarinho, por exemplo, esgotados. Né? Então, assim, isso é o que me garante. Um trabalho a ser feito que pode dar mais estrutura para o time, mas não me garante vitória nenhuma, porque senão 10 técnicos iam estar falando a verdade e os outros 10 iam estar mentindo com relação à parada. Eu não garanto vitórias, eu não garanto resultados. Quando eu venho para um lugar trabalhar, não garanto resultado, mas eu garanto que eu vou trabalhar e vou fazer o time produzir o melhor possível, mas posso encontrar um adversário melhor do que eu. Rogério, o time vinha jogando bem, mas não vinha conseguindo os resultados que queria, isso é um fato. Agora hoje jogou bem, conseguiu um resultado. Queria que você fizesse uma análise dessa vitória, porque é uma vitória importante. Muito, muito importante. Eu acho que o time, eu não vou dizer que o time vinha jogando excepcionalmente bem, mas o time vinha competindo de igual para igual com as outras equipes. Tanto com o Atlético Paranaense, que nós queríamos muito, investimos muito nisso. Investimos muito para ter esse confronto abrimos mão até um pouco do Flamengo, para tentar esse confronto que tinha um significado. Primeiro, estar entre os 8 melhores times do Brasil na Copa do Brasil era fantástico. Segundo, financeiramente, era interessante para o clube. E por isso que me doeu muito e lamentei muito tomar aquele gol no final e ter a expulsão, que foi até uma expulsão incontestável. O Carlinhos não notou que o Mário já estava com a bola dominada, poderia ter deixado passar, mas não foi por isso que acho que nós perdemos o jogo, foi outros fatores que levaram a derrota.
E especialmente esse ponto do Grêmio, que esse ponto do Grêmio hoje nós entraríamos na rodada em 13º. Esse é o único ponto do Grêmio. Então, assim, eu acho que o time vem se entregando muito e vem jogando no máximo que ele pode. Esse time rende todos os jogos o máximo que ele pode, devido à alma e o coração que esses jogadores têm. Eles entregam, deixam tudo dentro do campo. Agora, nada me garante que nós vamos conseguir melhorar a posição, que nós não vamos entrar na zona de rebaixamento de novo. Isso é impossível garantir. Rogério, boa noite. Você falou um pouco agora sobre o saldo que você vai ter depois da Copa América, que é a volta de alguns jogadores. Sim. Com certeza os jogadores vão ter alguma folga, né? Sim. Você vai ter essa folga também? Você vai ter esse descanso? Você vai trabalhar? E outra coisa, você já tem algum nome para esse jogador que você falou agora há pouco sobre essa função específica? Nós temos vários nomes, só que nós temos que viabilizar a parte financeira. Eu não posso aqui passar um jogador do qual o Fortaleza não tenha condição. Se você me dissesse eu tenho um jogador, eu tenho um monte. Se o Fortaleza tem condições de pagar, não tem. Então nós temos que agora tentar achar um jogador que me agrade e que seja razoável para que o clube possa contratar, para que no ano que vem o Fortaleza não aposte tudo nesse ano. Se acontecer alguma coisa de errada, o clube quebra ou entra em dívidas impagáveis, né? Então, assim, o atleta receber em dia também é uma coisa muito importante para que ele esteja motivado e ele entregue tudo durante o jogo. Então, nós vamos ver qual é a condição que a gente tem, às vezes fazer algum remanejamento, algum jogador que possa nos deixar e abrir uma folha de pagamento para trazer um outro jogador, nós vamos ter que fazer isso. Eu não tenho, dizer assim, eu quero aquele, eu busco aquele. Não, nós vamos tentar achar, dentro das condições de mercado, um jogador que possa agregar. Às vezes você fala, mas como é que pode? Esse jogador está jogando... Né? Cada um tem as suas possibilidades. Tem gente que anda de Mercedes, tem gente que anda de Fusca. Cada um tem as suas possibilidades, não tem jeito. Te levam a todos os lugares, mas cada um se adequa à sua realidade. 10 dias de... Eu não gosto de descansar, eu prefiro trabalhar. Mas eu amanhã trabalho e na volto um pouquinho mais cedo. E durante todo esse tempo, pelo telefone e pelo computador, eu continuo porque eu preciso. Depois amanhã vocês vão cobrar de mim qualquer coisa que der errado, né? O jogador se preocupa no campo e eu tenho que me preocupar com o restante. Mas eu gosto do que faço, eu gosto de trabalhar, então eu não acho ruim ter que trabalhar. Não, claro, dando treino todos os dias como hoje, mas de uma maneira onde eu acho esse um ou outro jogador para que a gente possa ter uma opção a mais de jogo, como me foi perguntado, uma variação a mais de jogo, como me foi perguntado no começo da entrevista. Já tem um tempo de folga dos jogadores já? Os jogadores, eles saem amanhã e aí retornam. Eu prometi para eles o seguinte: se eles me entregassem uma vitória, eu entregaria um dia a mais de descanso. E eu entreguei meio dia a mais de descanso para eles. Eles voltam na terça-feira à tarde. Mas aí é uma situação minha para com os jogadores. E quando eu falo, eu tenho que cumprir. Terça 25. Terça 25 nós voltamos. Em vez de segunda, 24 à tarde, a gente volta terça, dia 25, no período da tarde. Rogério, deixa eu juntar as duas últimas perguntas que tiveram feitas em relação ao que você mesmo falou de entrega e em relação também a reforço. Porque a impressão que dá, e óbvio que você pode discordar, é que você espremeu tudo que você podia desse elenco até essa 9ª rodada. Eu queria saber se você acha que só com esse elenco, sem contar com reforço, dá para evoluir mais ou foi o limite da evolução? E quantas peças e para quais posições você precisa hoje? Veja bem, eu acho que na verdade não fui eu que exprimi. Foram eles que entregaram. A gente treina, a gente motiva, né? Mas eles entregaram tudo que podiam até esse momento. Por isso que o saldo, quando perguntado, para mim é extremamente positivo. 2 títulos no ano. Uma eliminação de Copa do Brasil para uma equipe que é uma grande equipe e num jogo apertadíssimo que nós poderíamos ter levado para os pênaltis e aí 50-50 nos pênaltis o percentual de conseguir. O restante da pergunta, desculpa, me atrapalhei. Se você acha que sem reforço pode eu acho que a gente, com esse elenco, a gente pode brigar para não cair. Mas eu acho que a vinda de 1 ou 2 peças seriam fundamentais para reforçar esse sentido. E você fez mais uma pergunta.
Para quantas peças e como você acha para quais posições você É, necessita? um zagueiro eu já peço desde o começo do ano, mas nós não conseguimos encontrar um zagueiro com condições financeiras para pagar e que atendesse às nossas necessidades. Tivemos a felicidade do Roger Quinteiro machucar muito pouco, sair muito pouco. O Nathan, no último jogo, entrou, fez uma boa partida no último jogo e hoje fez novamente uma partida boa. Eu lamento a reclamação dele, ou aquele primeiro cartão amarelo, não o segundo, porque era uma falta necessária de se fazer. O Patrick foi bem no começo do ano no Campeonato Cearense, principalmente em jogos onde exploram muita bola aérea, porque ele tem um bom tempo de bola, um jogo aéreo, precisa aprimorar um pouco a saída de bola. E aí é uma escolha. Se queremos mudar o jeito de jogar, um meia. Se queremos manter a maneira de jogar, mais um jogador de lado ou um jogador que possa fazer essa função de segundo atacante. Aí é uma questão da gente saber o que a gente pode, o que a gente quer, né? Um meia me dá a opção de mudar o sistema de jogo, mas um atacante de lado me dá condições de investir e melhorar esse sistema de jogo. Ô, Rogério, o Breno fez 3 perguntas. Não, porque às vezes você começa a pensar numa e se desconcentra da outra. E eu queria que você falasse, se possível, sobre 2 assuntos. O primeiro sobre o André Luiz. Até você falou para mim no início, lá, antes do jogo, que tinha poucas possibilidades para formar um ataque. Sim. Você colocou um ataque mais rápido, o André Luiz é um cara mais de Por ter o Dodô por trás. E eu também queria que você falasse, talvez esse jogo foi o que você mais brigou, mais lutou lá na beira do gramado. Sim. Até deu pra ver no final que você tomou daí o cronômetro do Nelson lá, Sim. para um lado e para o outro, saindo da área técnica diversas vezes. O Weber também chegou perto de você lá. Eu queria que você falasse sobre esses 2 aspectos, André, e também você agitado. O André é um jogador que eu escolhi não pelo que ele fez no Corinthians, mas pelo jogador que eu conheci na Ponte Preta contra nós aqui no ano passado. Pelo sistema de jogo, como a gente joga posicionado, eu achei que ele encaixaria bem. Ele é um jogador muito forte, de boa relação com a bola, tem um bom chute de esquerda, mas ele precisa melhorar a parte tática. Eu já falei com ele, é uma coisa que eu falo, cobro ele todos os dias. Ele precisa entender um pouquinho mais e se sacrificar. Por exemplo, o lance do gol do Cruzeiro. Ariel Cabral pega a bola, leva, a perna boa dele é a esquerda. O melhor lance do Cruzeiro é achar passe entre linhas para Robinho, Thiago Neves ou o Pedro Rocha, no caso, venha por dentro. Até mesmo o Sassá saindo para jogar. Nós não pressionamos da maneira como nós tínhamos que pressionar. O começo do lance que ocasionou o gol foi aquele. Se a gente faz uma pressão rápida, naquele jogador ele não teria o tempo de dar o passe. Quando ele dá o passe, é a característica de jogo do Cruzeiro. Giro, toca no centroavante, teve a felicidade de girar, aí eu também não sei se chutou prensado ou desviou, escorregou, alguma coisa aconteceu, mas aquela pressão, isso são coisas que a gente tem que treinar, mas eu vejo o potencial nele, eu vejo que ele pode realizar isso. É um jogador só que precisa se concentrar um pouco mais. Agora, foi o grande artilheiro da noite, o grande responsável pelos 2 gols. Só tenho a agradecer, né, a presença diária, a colocação, mas eu ainda acredito que eu posso fazer, e ele também pode evoluir para a segunda parte do campeonato. Mas foi uma escolha muito particular minha, pelo sistema de jogo que nós jogamos, eu entendia que ele encaixaria bem no nosso sistema. Claro, hoje deu muito certo e vamos dizer que você é gênio. Amanhã pode não dar certo, eu também não sou gênio por isso e não sou burro se não der certo. Não, é um jogador financeiramente que a gente pôde trazer e que no dia de hoje nos deu a vitória. 3 pontos que no final do campeonato a gente pode ser que lembre desses 3 pontos como fundamentais para as nossas pretensões. E por que você acha que foi o jogo talvez mais agitado seu? Porque nós estamos terminando muito jogo com 10, cara. E não dá para terminar futebol mais com 10. 11 contra 11, estamos jogando contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é favorito a passar para a semi da Copa do Brasil. O Cruzeiro é favorito para passar na Libertadores, para as quartas de final da Libertadores. Nós ganhamos do Cruzeiro. 25 mais acréscimos. Quanto foi de acréscimo? Eu nem sei. 4. 29 minutos com 10. Nós ganhamos do Atlético Paranaense, um time que pode chegar jogando 15, 20 minutos ou mais até, com 10. E aí nós perdemos para o Grêmio com 10 e nós perdemos para o Atlético Paranaense lá com 10. Não dá para jogar com... Futebol não dá mais para jogar com 10. Está muito parelho para você jogar com 10. Então, de 4 jogos com 10, nós conseguimos manter vitória em 2
e perdemos 2 no último ou penúltimo minuto do jogo. Por isso que você tem que participar tanto. E assim, o único jeito de você fazer o cara voltar e ir pro ataque e conseguir recompor é você gritar, entrar no campo, puxar o cara. É isso que faz ele se motivar para aguentar aqueles últimos 2, 3 minutos que são fundamentais para você sair com um determinado resultado. Rogério, pegando um pouco desse gancho, dessa resposta e também da questão tática, o Gabriel hoje começa de lateral, Sim, depois ele passa para a segunda linha na frente do Tinga sim, e depois ele vai para zagueiro quando Sim. acontece a expulsão. Perfeito. O Dodô começa lá na frente, depois ele vai para o lado direito fazer O Dodô começa na frente, mas descendo hoje mais como meia. e depois ele vai para o lado. Vai para fazer uma trinca de volante. Até ele foi Sim, bem nessa parte. foi. E vou te lembrar o último lance. O Derlei, quando entrou, ele vai, a bola sai para tiro de meta, o Cruzeiro vai bater rápido, o Derlei corre, dá um pique e evita que a saída de bola do Cruzeiro seja rápida e o Cruzeiro não sobe a linha. Exato. Né? Então aquilo matou o ataque do Cruzeiro. Exato. Eu citei 3 exemplos para te falar assim. A gente sente que o time do Fortaleza está na sua mão pela maneira com que os jogadores se dedicam. A minha pergunta, né, talvez não seja nenhuma pergunta, mas eu queria que você falasse sobre essa entrega dos jogadores ao que você pede a eles. Nitidamente isso acontece. Talvez assim, um dos grandes motivos que eu ainda me encontro aqui. Porque eu consigo ver que o trabalho ele é relativamente simples, bem didático, e um jogador é capaz de entender a função do outro. Eu acho que isso é muito importante no futebol. O que é mais fácil? Você tentar diminuir a saída de jogo, a velocidade, ou voltar todo mundo correndo para trás? Se você conseguir engasgar o goleiro 1, 2, fazer aquilo, é muito importante para que os outros respirem atrás, tá entendendo? Um lateral, o que é melhor você fazer? Tentar bloquear ele na frente ou correr todo mundo para trás, com o Dedé já se enfiando com 1,92 m como um segundo homem de frente? É isso que você tem que comprar do atleta. E o Delay, ele me vende isso de sobra. Isso, quando eu substituí o Delay, ele não jogou nenhuma partida. Há muito tempo o Delay não joga. Mas ali eu não coloquei a parte técnica em campo. Eu coloquei a alma, o espírito. E eu sei que quando o Delay saiu correndo de lá, eu coloquei 20 mil vozes dentro do campo ajudando o time. Então, tem jogadores que jogam pela técnica e não que ele não a tenha. Tem jogadores que jogam pela parte tática e tem jogadores que têm muita alma e coração. E eles fazem a função dele e contagiam aqueles que estão cansados para que aguentem até o final para uma vitória importante. O Delay jogou os primeiros 8 ou 10 minutos no Campeonato Brasileiro. E pode ter sido 8 ou 10 minutos fundamentais ao final do campeonato, a gente lembrar que em alguns jogos, com um jogador a menos, nós somos vitoriosos. E eu acho que ele sai feliz dentro de campo, e eu muito feliz, porque ele é um cara que não desiste nunca do trabalho. É um cara que puxa a fila todos os dias. É exemplo. E exemplos você tem que trazer consigo dentro do seu time. Ok? Muito obrigado, gente. 30 de março. E no dia... Que dia é hoje que eu nem sei? Hoje é dia 12 de junho. 12 de junho. E ele voltou e ajudou a gente a vencer. Uma boa noite. Bom trabalho para vocês. Rogério. Celular. Não, o meu, né? E aquele é o dela. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time. E, principalmente, das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, campeão brasileiro Série B 2018, Ferroviário, campeão brasileiro Série D 2018, Ceará, bicampeão cearense 2017-2018. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará, Ferroviário e de qualquer time, você pode ligar no 98616-2186.
86162186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso blog esportivo é Maurício Retropósteres.